Só vou te falar uma coisa na abertura desse episódio. Vocês têm dúvidas de que a Copa do Mundo de Clubes é a melhor competição da história? Campeão mundial de clubes! Canal que chapa no teu peito, chapa no teu peito, tudo sobre o Mundial de Clubes. Sejam muito bem-vindos ao canal Mundial de Clubes do Peito, canal que chapa no teu peito, tudo sobre o Mundial de Clubes. Se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp. Dá like, velho, porque eu chapo no teu peito tudo de Mundial de Clube. Eu acompanho o Mundial de Clube há mais de 30 anos pra chapar tudo no teu peito. Galera, ontem foi o segundo dia de Mundial de Clube e que dia pra se estar em casa, pegar a pipoquinha e assistir o Super Mundial. Esse é o boletim do segundo dia dos jogos do Super Mundial. E galera, tivemos 4 jogos e vamos aqui dar uma penteada em todos que a gente tem muito o que falar. Vamos começar com Bayern e Auckland City. Bayern mantém 100% de aproveitamento em mundiais de clube, meteu simplesmente 10-0 no Auckland City, veio com o time super titular, não tirou o pé, enfiou a manete. Meus amigos, Auckland City, cara, não tem, né, o que falar do time amador, né? A gente imaginava que ia ser uma goleada, né? Mas não 10-0, né? E Bayern mete 10-0, assim, sobrando com gol de Miller, gol de Musiala, 2 gols de Coman, 2 gols do Olise, cara. Enfiaram o pé mesmo, cara. Não tiveram dó do Auckland City, não, velho. Não tiveram dó do Auckland City, não. Auckland City jogando todo mundo atrás. Acredito que até agora a linha mais defensiva aí do Super Mundial. Uma linha de 5 compondo com um sexto e uma linha de 4 com o atacante, às vezes compondo essa linha, fazendo uma linha de 5 e outra linha de 5 à frente, ou uma de 6 e uma de 4 à frente. Mas não deu, né, galera? Time profissional, o Bayern de Munique passou o carretel, já é líder do grupo. Galera, os times estão jogando com 100% do elenco titular. Então, assim, pegou o Super Mundial, pegou. Já é a competição, na minha opinião, que já era. É a melhor competição de futebol. Não tem conversa, não tem comparação, entendeu? O prêmio que a FIFA ofereceu tá tornando essa competição top. Mesmo com a imigração americana pegando os latino-americanos pra caramba e pedindo um monte de gente de entrar nos estádios, você olha que os estádios estão cheios. Pô, público de 50, 60 mil pagantes. Você vê que tem alguns espaços, mas são porque os estádios têm 90 mil, 80 mil lugares. Bayern é líder do grupo e pega o Boca Juniors, que joga hoje à tarde, na próxima rodada. Aí nós tivemos o segundo jogo, PSG e Atlético de Madrid. Rose Bowl, meio-dia, sol na cara, tempo para parar a hidratação. Dane-se, PSG mete 4-0 no Atlético de Madrid. Os dois times com o seu elenco titular, e basicamente só deu o PSG. O Atlético de Madrid começou tentando subir a linha, tentando sufocar o PSG, já não conseguiu. O toque de bola do PSG ele é infinitamente superior assim ao toque, as trocas de passes do PSG, elas são infinitamente superiores às trocas de passe de qualquer outro time aí desse Super Mundial, assim, deu pra ver bem contra aí o Atlético de Madrid. Pra vocês terem uma noção, o PSG teve 74% de posse de bola, isso daí relembra o Barcelona aí de Pep Guardiola contra 26 do Atlético de Madrid. 16 finalizações contra 5 do Atlético de Madrid. O PSG me deu 818 passes com 94% de eficiência. Meu Deus do céu, cara. Quem que vai parar esse PSG contra 276 passes do Atlético de Madrid? Ruiz abre aos 19, 1-0 pro PSG. Aos 45, assistência do Kvaratskhelia, um dos melhores avaliados aí. Vitinha, 2-0. Mailu aos 87, 3-0. E por final ainda tivemos um pênalti, tivemos o jogador do Atlético de Madrid expulso e o Lee vai lá e faz 4-0. O Normandie expulso, então não deve jogar o próximo jogo. O próximo jogo aí do PSG ele pega o Botafogo e na sequência o Atlético de Madrid vai pegar o Seattle Sounders. Clima, fim de temporada. PSG tá voando até o primeiro scanner por enquanto aqui, PSG favorito aqui para levar o Super Mundial, eu não tenho dúvida, galera. E os times estão vindo com tudo mesmo, estão jogando porque a grana envolvida é muito e tá muito louco esse formato do Mundial de Clubes. E agora nós vamos para Palmeiras e Porto. Ai, meus amigos palmeirenses. Ai. Palmeiras e Porto, como que começou, né? Então o Abel mandou para a FIFA a escalação num 3-4-3, tá? Mas também jogou num 4-2-3-1. Tá? Normalmente manda essa escalação para a FIFA para confundir outro time. E o Porto veio num 3-3-1-3, tá? Essa foi a escalação base aí do Porto contra o Palmeiras. Até me impressionou ele jogar com 2 linhas de 3, mas depois fazer uma linha de 4 para defender também na hora que o Palmeiras fazia a pressão, tá?
Gustavo Gomes, Giai, Murilo e Piquerez na esquerda, né? Ninguém acredita que não tem novidades. Como volantes, Aníbal Moreno e Richard Rios. Na esquerda, Maurício. Na direita, Estevão e Vitor Roque, já cravado no ataque. E esqueci, né? E Felipe Anderson pela direita. E o Porto vem com o teu goleiro reserva, Cláudio Ramos, reserva. Marcano, Pedro Fernandes, Varela, João Mário e Francisco Moura. Lembra que eu falei no episódio do Porto a respeito do Francisco Moura, que era pra gente tomar muito cuidado. Rodrigo Mora como centroavante. Meu Deus do céu, já falamos dele. Fábio Vieira direita, Samu Aguenoa no centro e Gabri Veiga na esquerda. O jogo ali já começou com a bola nas costas atrás da zaga e o Porto já quase faz aos 2 minutos do primeiro tempo. O Everton defende o chuto do Fábio. Nos próximos 2 minutos, Palmeiras começa a pressionar muito a saída de bola do Porto. O Porto começa a fazer vários erros. E aí Maurício recupera, cruza a bola pro meio da área para Estevão. Estevão chuta, cara, e passa muito próximo do gol do Porto. Isso daí já aos 4 minutos. Dos 4 minutos em diante, o Porto só chutão tentando lançar pro Samu. Gustavo Gomes, meu amigo, anulando o Samu. Não ganhava todas do Samu, cara. Ganhava todas. O que jogou o Gustavo Gomes contra o Porto? E o Palmeiras, então, ali com 10 minutos já tava dominando o jogo, já tava botando a bola no chão e o Porto já tava mordendo a chumbada já tava ali já respeitando o Palmeiras. Aos 11 minutos o Estevão faz uma infiltração, toca pro Richard Rios quase bater, mas fura, a zaga já tava toda apostada, quase também gol do Palmeiras. Então assim, o jogo já começou lá e cá. Né, lá e cá, tipo assim, cara, ai meu coração, galera, palmeirenses do céu, ai meu coração do Palmeiras nesse Mundial. Aos 17 minutos, uma cabeçada do Felipe Anderson tentando tirar, o Everton também fez uma ótima defesa. Ali próximo aos 24, o Palmeiras continua dominando, começa a rodar a bola na área, quase que o Vitor Roque tem uma chance, mas aí não consegue chutar. E aí quando o Palmeiras estava começando a dominar o primeiro tempo, meu amigo, os caras lançam o Samu pela esquerda, e o Gustavo Gomes, que tinha tomado todas, toma uma caneta do Samu. Só que o Samu, em vez dele cruzar pra área onde que tava chegando o Mora e o Fábio, não, ele tenta, o Everton defende muito bem, o Everton muito bem, muito sólido na defesa. E a transição do Palmeiras estava muito rápida, o jogo dá uma esfriada e aos 40 o Estevão recebe um passe de contra-ataque, se eu não me engano foi do Maurício ou do Felipe Anderson, que estava muito bem no primeiro tempo, Felipe Anderson, diga-se de passagem. E aí o Estevão vai no mano a mano no contra-ataque contra o Fernandes do Porto e chuta e pega na ponta do dedo do zagueiro, e aí a bola vai para escanteio, uma ótima oportunidade do Estevão aos 40 minutos. E aí que você é palmeirense, meu irmão? Ainda bem que a gente tá com o coração bom, meu amigo. Ainda bem que a gente tá com o coração bom, porque daí veio a chance do jogo do Palmeiras. Palmeiras tem 3 chances de gol com 2 defesas do goleiro Cláudio e uma que o zagueiro tira em cima da linha. Maurício leva pra linha de fundo, cruza, Richard Rios parado, cara, só esperando, venha. A hora que ele vai bater, Estevão vem por trás e tenta dar um tapinho, erra a bola sobra pro Vitor Roque, ele chuta, o goleiro Cláudio faz outra defesaça, porque a primeira bola mascada que ele tira não foi um chute muito bom. Aí ele faz uma segunda defesa, Richard Rios pega a bola, ele ameaça que vai bater com a esquerda, dá uma puxetinha, o jogador do Porto fica no chão, ele bate de direita e o zagueiro tira em cima da linha. Nossa, final do primeiro tempo. Meu Deus do céu, galera. Qual que é a mensagem do primeiro tempo? Realmente, Palmeiras é melhor do que o Porto. Não tem, galera. Palmeiras é um time mais organizado, é um time mais presente, é um time que não tava 100% superior no campo, mas acabou essa história de nervosismo mundial com o Palmeiras. Acabou. Esse jogo provou que o Palmeiras, meu irmão, tranquilamente ele pode ser campeão português, tá? Tranquilamente, tá? Então, assim, o gostinho que o Super Mundial poderia nos mostrar a respeito de comparação entre times europeus de segunda prateleira e de terceira prateleira contra brasileiros, o primeiro tempo já mostrou. O Porto começou a ficar assustado. E detalhe, tudo que acontecia, o Porto caía no chão. Qualquer coisa caía no chão e fazia cera, porque o Porto estava abalado. Aos 47 minutos, meu amigo, o Everton faz uma defesa no contra-ataque do Porto, uma infiltração pelo meio, defende no canto. Cara, como é bom ter um goleiro seguro, meu amigo. O Everton, muito bom no jogo, muito bem. Toda hora que o Palmeiras precisou, o Everton tava lá para defender. Ótima atuação do Everton. 47 ele faz essa defesaça. Aos 52 minutos, basicamente foi a última vez que o Porto agrediu o Palmeiras com uma cabeçada sozinho no meio da área. Aí o que acontece? Felipe Anderson caiu de rendimento. O Giai, que tava mal no primeiro tempo, melhorou no segundo tempo. Aí Abel Ferreira coloca Alan, coloca Veiga e coloca Paulinho. Alan, fiquei impressionado. Mas Paulinho e Veiga era o esperado. E aí sai Estevão, Maurício e Felipe Anderson. Felipe Anderson, pra mim, muito bom no primeiro tempo. Caiu um pouco de rendimento no segundo. Mas o jogaço. E o Estevão faltou chamar um pouco
da responsabilidade para ele, eu sinto, e errou alguns lances, mas também não é de todo mal, não. E aí, meu amigo, a partir daí, só deu Palmeiras. Palmeirense, a partir dos 60 do segundo tempo, eu vou botar o gráfico aqui também depois, só deu nós, velho. Só deu Palmeiras. Caiu por terra. Os portugueses, o futebol português, achar que eles estão por cima da carne seca. Tudo bem que o Porto tá na final da temporada. A gente sempre tava no final da temporada. Tudo bem que eles estavam sem ritmo de jogo, fazia tempo que tava sem jogar. Dane-se, meu amigo. Dane-se. Agora eles estão sentindo o que a gente sentia no final do ano. E mesmo assim, o Porto, meus amigos, se vir com esse timinho aqui pro Brasileirão, toma pau, velho. O Porto, se vir com esse timinho pro Brasileirão, toma pau, não sei nem se classifica pra Libertadores, tá? Então, assim, foi ótimo acontecer isso, porque a partir dos 60 do segundo tempo, o Palmeiras mostra que tem elenco, que tem a capacidade de reposição, e aí começou a encurralar o Porto e o Porto fazer cera. Começou a encurralar o Porto e o Porto fazer cera. Alan, aos 71, tem uma ótima oportunidade, chamou o jogo pra si. Alan, ótimas inversões de bola, muito boa visão de jogo, tá? Correria, o menino Alan entrou muito bem. Aos 79, Flaco Lopes, um pouco antes, Flaco Lopes substitui o Vitor Roque, entra muito bem, toca muito bem a bola, fazendo um ótimo pivô, dá uma cabeçada que bate no zagueiro, tinha endereço, e dos 80 pra frente, meu amigo, aí foi Hail Mary, pancadaria pro lado do Porto, o Porto só tirando bola e fazendo cera. Aos 83, o Murilo mandou uma cabeçada na trave. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Aos 88, cara, era só Palmeiras, era Piquerez ali pela hora esquerda, mandando bola na área, rebote, Palmeiras indo pra cima. E aos 90 minutos o Veiga, principalmente ali daí de direita, isola, né? Infelizmente, aquilo ali não é bola pra se isolar, tá? De direita, nem que fosse um pouquinho mais mascada, mas isola, um chute na área. O juiz dá 4 minutos e termina Palmeiras 0-0 com um gostinho amargo de empate, porque o Palmeiras mereceu ganhar esse jogo. Galera, vamos pros dados aqui, né? Meu Deus do céu. Vou colocar aqui a barra de saturação, então vocês podem ver muito bem que o Palmeiras pressiona muito bem ali no início do primeiro tempo, tava roubando muita bola na intermediária do Porto. O Porto começa a fazer infiltração com o Rodrigo Mora e principalmente jogando bola, lançamento no Samu, que é um cara habilidoso, mas Gustavo Gomes conseguiu anular ele. Primeiro tempo, abre parênteses aqui, Felipe Anderson muito bem e Aníbal Moreno, titularzíssimo do Palmeiras. Meu amigo, Gustavo Gomes, Aníbal Moreno e Murilo e Richard Rios é mapa-carga do Palmeiras, meu irmão. Não tem conversa, velho. Esses caras, velho, é isso aí que a gente quer. É desse jogo. Não deram moral. Aníbal Moreno um jogaço. Inclusive teve um lance no segundo tempo que ele bate de fora da área e que o goleiro pega. Fantástica atuação do Aníbal Moreno. Segundo tempo o Porto bota um pouco a bola no pé, começa também a pressionar o Palmeiras. E aí vocês podem ver que depois dos 75 do segundo tempo, principalmente a hora que o Palmeiras substitui e bota 5 jogadores ali do elenco pra jogar, aí, cara, aí não teve, só deu Palmeiras, Porto enrolou muito, muita cera, muita reclamação, viram que estão abaixo do futebol do Palmeiras, sem sombra de dúvida. Nós saímos desse jogo com um gostinho amargo de empate. Aos dados, 55% de bola, 45% do Palmeiras, 17 finalizações do Palmeiras contra 11 do Porto. Palmeiras teve mais de 400 passes trocados contra 330 do Porto. Então tocou mais a bola, ficou com mais a bola. Palmeiras em finalizações do gol teve 5 contra 3 do Porto. Em todos os dados o Palmeiras ele conseguiu ser superior, principalmente por conta do final do jogo. E ações, olha essa, ações com a bola dentro da área do pênalti, ou seja, dentro da grande área, Palmeiras teve 39 contra 18, foi mais da metade. Para mim, Vitor Roque, gostei dele pegando a bola no intermediário e levando muito bem, conduzindo, estava muito bem fisicamente. Não foi uma atuação 1000%, mas Vitor Roque, na minha opinião, jogou muito bem, tá? Maurício entrou muito bem no segundo tempo, deu uma caída. Estevão precisa melhorar um pouco, tá, Estevão? Não fez o primeiro, quase foi um chute pro gol no segundo e atrapalhou o terceiro, tem que ficar atento. Felipe Anderson muito bem, Piquerez, meu amigo, é um touro, Piquerez é titular absoluto, Aníbal Moreno e Richard Rios, titulares absolutos. Gustavo Gomes, Murilo, muito bem, Giai, parece que o Abel acertou ele no segundo tempo, tá? E todos que entraram, pra mim, entraram bem depois no segundo tempo, tanto o Alan quanto o Rafael Veiga, assim, Palmeiras, parabéns. E agora é aquela hora que eu falo pra vocês, cara, esse gostinho do Palmeiras, esse gostinho que a gente queria do Super Mundial, da gente ver qual que é o embate entre um clube brasileiro e um clube de prateleira B da Europa, ou prateleira C, que eu acho que o Porto tá transitando aí, não aguentou com os melhores do futebol brasileiro. Era isso que a gente precisava. O goleiro deles pegou tudo mesmo, muito bem o goleiro Cláudio. Esse Rodrigo Mora, meu amigo, do Porto, de 18 anos, é um ótimo jogador, jogou muito melhor do que o Estevão. Esse moleque com certeza vai para times grandes.
pintava e bordava ali na zaga do Palmeiras, só que na hora de finalizar, não finalizava muito bem. O Agüero é um cara habilidoso, mas com um zagueiro igual o Gustavo Gomes, a gente conseguiu anular ele. Murilo anulou ele também algumas vezes. Aníbal Moreno, cara, o Palmeiras estava dando muito embate, cercando muito bem, pegando muito bem a recuperação na segunda bola. Tá? Mas para mim o nome do jogo, com certeza, foi o Cláudio Ramos, goleiro do Porto, e o Everton também foi um dos melhores do Palmeiras, por ter feito aí 3 defesas fundamentais, 3, assim para não falar 4, que poderiam botar o Palmeiras já atrás do placar no início do jogo. Saímos com esse gostinho, mas parabéns. Mas agora nós conseguimos mensurar a diferença entre clubes do melhor escalão da América do Sul contra clubes do segundo escalão da Europa. E agora, todos os times estão empatados com 1 ponto no grupo do Palmeiras, né? Todos empataram por 0-0, como eu previ aqui no canal, é o grupo assim mais nivelado ali, é o grupo que os times estão mais próximos em termos de habilidade, em termos de técnica, com exceção do Inter Miami. Aí, tá? Daí, próxima rodada, Palmeiras e Al Ahly tem que tomar cuidado, mas tem condição de ganhar. E Porto e Inter Miami, acredito que Porto deva, até por conta do saldo de gols, se botar bem a bola no chão, deve ganhar também contra o Inter Miami. E agora o último jogo da rodada, Botafogo e Seattle Sounders. Galera, Seattle Sounders muito melhor do que Inter Miami. Ó, falei no episódio do Seattle Sounders a respeito do goleiro do Fry, tá? E do Rusnak. Cara, o que esses dois jogaram, eu falei aqui no canal desses dois, na maratona dos 32 times. Esses caras jogaram muito. Qual que foi o scanner do jogo? Vamos lá. Botafogo, né, entrou num 4-4-2 e o Seattle Sounders entrou no 4-2-3-1. Botafogo com John, Jair Barbosa, Alex Telles, Vitinho, Arthur direita, Savarino esquerda, Gregory, Marlon Freitas, Mastriani e Igor Jesus como os dois de apoio ao ataque. Galera, o Seattle Sounders já começou a ir pra cima. O futebol deles, assim, dá pra ver que eles não se preocupam muito com a defesa, eles tomam muito contra-ataque, mas eles vão pra cima, tocam muito bem a bola. Vargas é muito bom, Rusnak é muito bom na troca de bola. O Botafogo começou a sentir a pressão nos 10 primeiros minutos e aí depois começou a dominar o jogo, rodar a bola e ir pra cima, né? E aí, ó, aos 12 minutos, Igor Jesus de cabeça, Fry fez uma defesaça da cabeçada de Igor Jesus, tá? Aos 14 minutos, Alex Telles manda uma bomba, cara, de primeira do lado esquerdo, e o Fry faz uma segunda defesa. Aos 15 minutos, Jesus Ferreira pelo lado direito, cara, quase faz gol. John muito bem postado. Dos 15 até os 22, 23 minutos, cara, o Seattle Sounders botou a bola no pé e, cara, a triangulação desses caras na zaga do Botafogo no meio campo, eu fiquei impressionado, cara. Isso é mundial, meu amigo, isso é o mundial. Tá, essa eu não esperava, E aí, mas aí aos 28 minutos o Jair faz um gol de cabeça, subiu quase que sozinho, 1-0, foi no cantinho do Fry ali, não teve condição. Aí o Botafogo começou a dominar mais o jogo porque tava com o resultado à frente, o Seattle teve que começar a sair mais. Abre parênteses, Vargas e Rondan, galera. Esse volante, eu duvido que ele fique no Seattle Sounders depois desse Super Mundial se ele jogar igual aos outros jogos. Porque esse cara, ele dominou o meio campo. Toca muito bem, inverte muito bem a bola, marca muito bem. Um dos melhores jogadores para mim em campo do Seattle Sounders também, assim, sem sombra de dúvida. E aí, aos 43, o Igor Jesus sobe. O zagueiro Ki Hee Kim, que é o zagueiro sul-coreano que veio do Ulsan HD, não consegue vencer. E o Igor Jesus cabeceia no cantinho. E aí o Botafogo termina o primeiro tempo com 2-0 de vantagem tranquilo. Mas aí no segundo tempo, meu amigo, só deu Seattle Sounders, velho. Só deu Seattle Sounders. Aos 48, o Arthur teve uma boa chance e o Fry defende, uma defesona. E, meu amigo, dos 48 pra frente, Seattle Sounders começou pressão, começou a dominar, começou a trocar passe, começou a atacar, e o Botafogo sentiu a pressão e recuou. Aos 57, o John faz uma defesa espetacular. Aos 69, sai o Savarino, que não tava conseguindo marcar o Rondan no meio, o Rondan tava indo muito nas costas do Savarino, saca o Savarino, entra o Arthur Cabral, jogado pro lado esquerdo, pra dar um maior fluxo. Aí eu falei, porra, tá aí a contratação do Botafogo, vamos ver. Não deu muita diferença. E a 74, o Rondan de cabeça, recebe um cruzamento, uma bola meio baixa, ele mergulha, desvia na zaga do Botafogo, 2-1. E aí, meu amigo, só deu Seattle mesmo até o final. Pressão, ó. Dá uma olhada, quase o Rondan de cabeça de novo, aos 75 faz o gol, 79 De La Vega, esse De La Vega é o argentino que entrou, cara, bicho, foi inacreditável, ele perde na cara da área, na cara. Aos 82 o Seattle trocando bola, pressão, Botafogo bico pra frente, 2-1, desesperado, e aí o Seattle dá uma saída errada porque tava o time todo pra frente, o Botafogo também. Fry faz uma defesaça, se não me engano foi Igor Jesus, quase gol também do Botafogo aos 89. E aí no final De La Vega perde mais uma vez o gol e Botafogo ganha de 2-1. Pra vocês terem uma noção, galera,
O Seattle finalizou 4 vezes no primeiro tempo e 14 vezes no segundo tempo contra o Botafogo, tá? Tá aí o gráfico de saturação que eu já vou colocar aí na tela. Vocês podem ver que o Botafogo dominou até a segunda metade ali do primeiro tempo. Depois o Seattle foi pra cima, mesmo com o Botafogo fazendo o segundo gol de cabeça. E aí depois dos 60 minutos do segundo tempo ali, basicamente depois dos 15 do segundo tempo, só deu Seattle Sounders. Galera, Seattle é um time bom. Pra mim, eles basicamente assim, eles têm competição. Se o Seattle jogar o que jogou aqui no nosso Campeonato Brasileiro, meus amigos, eu vou falar pra vocês, viu? É um time totalmente competitivo. Eu não imaginava que o Seattle fosse tão melhor do que o Inter Miami. Pra mim, a postagem, o jeito que ele se postou no campo, e você vê que os caras do campo, eles são habilidosos. Esse Rondan, esse Vargas é habilidoso, o Rusnak, o Fry é um bom goleiro. A zaga do Seattle, ou o Tolo, esse cara, esse negão aqui é bom também, cara. Ele sai jogando, defende bem, brigador. E eu achei eles muito frio, o time do Seattle. Toques rápidos, muito drible, muito próximo, botando o Botafogo na roda. É um time habilidoso com o pé. Não é um time assim que você vê que se esforça um pouco. Não, cara. Eles fechavam os espaços, tabelavam dentro do Botafogo e o Botafogo não pegava na bola, velho. Óbvio, estavam jogando em casa. Tem essa vantagem também, né? Mas o Botafogo conseguiu, cara. Conseguiram se defender. Foram dominados aí no segundo tempo, né? Ficou 2-1. Mas cumpriram um bom trabalho no primeiro tempo, garantindo os 2 gols ali de cabeça. Mas tem que rever esse futebol aí, tá, Botafogo? Eu não consigo mensurar ainda. Seattle Sounders, por estar em casa, que voou fora da curva. Mas próximo jogo, velho, vocês têm PSG. Então, acho difícil, né, o Botafogo ganhar. Já visto que tomou pressão do Seattle Sounders na próxima rodada. Né, Botafogo e PSG estão com 3 pontos. Atlético de Madrid e Seattle Sounders, então, estão com 0 pontos. Então, é bem complicada aí a situação do Botafogo, apesar de ter ganhado. Tem chance contra o Atlético de Madrid? Não dá pra mensurar ainda, porque... Então tá aí o gráfico de saturação pra vocês aí na tela, né? Então agora os dados, né? 12 finalizações contra 23 do Seattle Sounders, meu amigo. Dobro de finalizações aí do que o Botafogo teve, tá? 33 desarmes por parte do Botafogo contra 11. Defesas do goleiro 3-4. E ó, a posse de bola pra vocês verem. 60% de posse de bola do Seattle Sounders e 40% do Botafogo. Meu Deus do céu, galera. Meu Deus do céu. Vamos lá. Então, resumo da primeira rodada. Bayern passeou, PSG mostrou que é o favorito, juntamente com o Bayern, acredito. Vamos esperar o Real Madrid e o Manchester City, tá? Palmeiras superior ao Porto, sofreu pressão, mas no segundo tempo dominou. Saímos com gosto amargo. Futebol português, já vimos que o futebol brasileiro, comparado com o futebol português, aí tem totais condições de levar, tá? Isso daí mostra que o nosso nível no escalão do futebol mundial é mais acima do que a gente pensava, não tinha dúvidas. Abel, um ótimo treinador. E Botafogo, botar a barbinha de molho aí, galera, porque vou falar pra vocês, que rodada animal que foi essa rodada. E hoje, às 16 horas, nós começamos com o primeiro jogo do grupo D, do grupo do Flamengo, Chelsea, Los Angeles, às 16 horas da tarde. Às 19 horas, meus amigos, não percam esse jogo. Boca Juniors e Benfica pelo grupo do Bayern. Torcida do Boca é a maior torcida presente no Super Mundial. Se Boca... Ó, galera, eu tô falando do Boca aqui. Faz 2 anos que eu tô falando do Boca. Esse canal de Mundial. Boca pode surpreender, galera. Ó, vou ficar quieto. Vamos ver. Eu tô falando do Boca. Tá todo mundo falando que vai dar Benfica. Vamos lá. Encerrando com o Flamengo e Esperance hoje, às 22 horas. A gente vai ver como é que entra o Flamengo pra esse Super Mundial aí. Contra o Esperance, que é um time que tá acostumado a só ganhar, né? Um time da Tunísia, mas ele tá num campeonato que tá abaixo do nível do mundo todo, tá? Galera, o Super Mundial pegou, os times estão vindo titulares, estamos vendo coisas surpreendentes, como Seattle Sounders quase empatando o jogo com o Botafogo, indo pra cima, Palmeiras metendo e botando o Porto no bolso no segundo tempo, excelente jogo. Nós vimos o Bayern não tirando o pé, metendo goleada e querendo saldo, querendo ir com o time titular pra cima. E o PSG ganhando do Atlético de Madrid num sol de 40 graus, time titular, Atlético de Madrid com time titular, alta competitividade, mas dá pra ver que o PSG é um time que tá descolando dos outros. O que você acha? Comenta aqui, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, com seus grupos de WhatsApp. Sabe por quê, velho? Porque eu chapo no teu peito tudo de Mundial. Esse foi o boletim do segundo dia dos jogos do Super Mundial. E fiquem atentos para o terceiro no dia de amanhã. Até a próxima.